dando continuidade aos podcasts da Esgorge. A gente hoje está aqui para falar sobre as recomendações do manejo atuais do diabetes estacional. Eu sou Andréa Montenegro, professora de obstetrícia da Unirio, e junto comigo eu tenho... Carolina Cabizu, que eu sou médica do Hospital dos Servidores e do Serviço de Diabetes da UERJ. E Fernanda Braga Albuquerque, médica do Serviço de Diabetes da UERJ. Muito bem, meninas. Então, vamos começar falando das recomendações. Vou começar, então, com você, Carolina, falando sobre o que você acha em relação à abordagem inicial de uma paciente com diagnóstico de diabetes. Como é que você acha que a gente pode fazer essa primeira abordagem nela? Inicialmente, a paciente precisa entender, então, o que é o diabetes e quais são os riscos que o diabetes vai trazer, tanto para ela quanto para esse bebê. E depois ela precisa entender que, ao longo da gestação, isso desde o diagnóstico até o final, ela vai precisar monitorizar a sua glicemia. Atualmente, a gente tem duas formas de fazer isso, né? Então, a monitorização pode ser feita através da monitorização da glicemia capilar, tá? Então, a paciente precisa usar um aparelho que a gente chama de glicosímetro, ter uma lanceta e uma fita que ela vai inserir nesse glicosímetro para poder fazer as medidas da glicemia capilar. As recomendações atuais, pacientes que não estão em uso de medicação, ou seja, que não estão fazendo uso de tratamento farmacológico, elas podem realizar a medida da glicemia capilar 4 vezes ao dia. Como é que é feito isso? Em jejum, ao acordar, e 1 hora depois das refeições principais. Então, 1 hora depois do café, almoço e jantar. Aí, o primeiro ponto importante, 1 hora depois de começar a comer, essa é uma dúvida que as pacientes ficam... Sempre, né? Elas nunca sabem se é quando começa ou quando termina, né? Exatamente. Então, a recomendação deu a primeira garfada, conta essa hora, 1 hora depois da primeira garfada, mede novamente. Pacientes que já estão fazendo uso de tratamento farmacológico, principalmente insulina, elas precisam monitorizar essa glicemia 6 vezes ao dia, pré e pós-prandial. Mais recentemente, a gente tem liberado também para uso na gestação os monitores contínuos de glicemia, que a gente chama de CGM, né? O que a gente tem no Brasil liberado mais famoso que a gente tem é o Libre, né? A gente pode falar, é um dos poucos aí que a gente... Até teve um mais recente agora, mas o Libre é o que a gente está mais habituado a usar. E aí, cabe diferenciar um pouquinho como fazer essa monitorização em pacientes que têm diabetes gestacional. Esse é um ponto importante. Então, a realidade, né? Você deve pegar muito isso na sua prática, Fernanda também. As pacientes vêm para a gente já querendo saber sobre o Libre. Eu posso usar o monitor contínuo? Eu preciso fazer a furada de dedo? Ou eu posso já usar esse sensor de glicemia? Então, o que é importante a paciente entender? Os sensores de glicemia, eles são liberados para uso na gestação, mas em relação ao diabetes gestacional, o que os estudos mostram? A gente não consegue mostrar melhora de desfecho clínico, tanto da própria gestante quanto desfecho obstétrico, macrosomia, taxa de cesariana, taxa de internação em terapia intensiva. A gente não consegue melhorar desfecho com o uso do CGM, tá? Mas o monitor contínuo, primeiro, a gente tem muito mais informação porque a gente tem uma monitorização ao longo de 24 horas. Então, a gente consegue ver muito melhor a curva dessa paciente. Além disso, não é tão incômodo quanto furar o dedo, né? Então, o paciente simplesmente aplica no subcutâneo, aquele sensor fica ali por 14 ou 15 dias e ele já tem uma monitorização contínua. Então, tem essa praticidade realmente no uso. Mas, em relação à melhora de desfecho, a gente não consegue observar ainda isso em estudos clínicos, diferentemente de quando a gente está falando de pacientes de diabetes tipo 1, que aí sim os sensores de glicemia mostram melhora de desfecho. E outro ponto importante é a gente entender que para tomada de decisão, ou seja, para insulinizar essa paciente ou para um ajuste mais fino de dose, a gente precisa usar também a glicemia capilar. Então, não botou o sensor, esquece, estou livre da monitorização da glicemia capilar. É importante que essas pacientes entendam que, junto com o sensor de glicemia, elas também precisam, muitas vezes, monitorizar a ponta de dedo. Sim, assim, a vantagem, eu acho, do sensor é que tem uma praticidade até para o médico no controle, né? Porque você pode ler o aplicativo e visualizar como é que está caminhando a glicemia da paciente. E, obviamente, ela solicita esse questionamento porque ela não quer ter aquele dedo furado 4 a 6 vezes ao dia, né? Então, mas tem também o outro lado, que é a questão do custo do Libre. Isso. Então, se você fala em medicina privada, a gente pode falar do Libre, mas na medicina ainda SUS, ainda é o glicosímetro que vai funcionar, né? De uma forma geral, assim,
as pacientes, quando elas chegam questionando sobre Libre, pedindo isso, eu peço, vamos dar uma chance para a glicemia capilar? Eu sempre tento 1 ou 2 semanas, porque a realidade, assim, muitas pacientes se habituam a isso, né? Entra na rotina do dia a dia, e é o que a gente tem de maior estudo clínico que a gente tem, de fato, com a monitorização da glicemia capilar. Mas é uma tecnologia que está chegando, então vou te dar um exemplo, por exemplo, uma paciente que tem uma monitorização de glicemia capilar muito bonitinha, muito dentro do alvo, mas tem um bebê grande, por exemplo. Essa monitorização... E que não é incomum de acontecer, exatamente, né? Essa monitorização da madrugada, o Libre me traz outros horários que eu posso ver. Onde ela faz pico que o glicosímetro não conseguiu perceber. Não consegue perceber, Exato. exatamente. Então, também tem essa vantagem que a gente não pode negar e deixar passar, né? É, verdade. E assim, aí ela começou a monitorizar. A gente sabe que o diagnóstico de diabetes vai acontecer no curso da gestação, seja no início ou na busca ativa lá de 24 a 28 semanas. Lembrando sempre que é uma paciente que não está acostumada ao manejo da glicemia capilar, diferente do diabetes prévio, né? Que já tem esse cuidado, mas essa paciente não tem. E aí essa paciente começa a fazer e está fora do alvo. Como é que a gente segue com isso, Fernanda? E aí a gente vai ter que fazer uma intervenção farmacológica, né? E aí esse sempre é um momento que eu sempre trabalho com os residentes lá no ERG, no consultório, de falar desde o início para a paciente que as mudanças de estilo de vida são essenciais, independente de introduzir uma medida farmacológica, mas mesmo ela fazendo tudo certinho, fazendo mudanças de estilo de vida, pode ser necessário ela usar medicação. Ainda é preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes o uso da insulina como primeira opção no tratamento do diabetes gestacional. A metformina entra cada vez mais como uma alternativa no tratamento desse diabetes. É o que a gente tem visto, né? E, assim, tenho o prazer de trabalhar com a Carol lá na UERJ também. A gente tem usado metformina em pacientes que têm um histórico de obesidade e sobrepeso prévia à gestação e que o bebê está grande. Então, os estudos mostram que é seguro usar a metformina nessa população de gestante, né, e de bebês. Já uma mulher que tem um bebê pequeno e não tem o histórico de sobrepeso e obesidade, a gente vai nem cogitar a questão da metformina. A gente cogitaria só se houvesse impossibilidade absoluta de uso da insulina. Tá? Então, a insulina, a gente fica doido para sempre poder a metformina entrar como primeira opção, uma droga barata, vai mudar menos, é segura. Ela é oral, né? É oral, vai mudar menos a rotina daquela gestante, né? Porque realmente ela não sabia o que era diabetes, ela recebe o diagnóstico de diabetes na gestação. Ela tem que aprender a usar o glicosímetro. Exatamente. Ela aprende a usar o glicosímetro, vai colocar um sensor, ela vai ter demandas de mudança de estilo de vida. Se ela não fazer atividade física, ela vai ter que, se não tiver contraindicação, fazer atividade física, mudar a alimentação, ter consultas mais frequentes, porque se torna, né, uma gestação de alto risco. Sim. E aí a gente ainda coloca a insulina, que tem todos os tabus relacionados à insulina, né? Então, eu acho também uma coisa bem legal de se falar na abordagem da paciente com diabetes gestacional. E aí, vocês que fazem essa abordagem inicial, que a insulina é uma ferramenta segura e Exato. que vai garantir que ela e o bebê fiquem bem. Exato. Né? Então, que a gente vai tentar ver o que é possível de ajustar com mudanças do estilo de vida, mas se for necessário, para ela não se assustar. Que o importante é ela e o bebê ficarem bem. A insulina vai ser uma ótima ferramenta para conseguir essa segurança. E assim, como obstetra, o que eu acho é que a intervenção inicial é no estilo de vida. Essa é a intervenção primária, né? Então, a gente vai orientar a alimentação adequada, lembrando sempre que não é porque ela tem diabetes gestacional que ela vai deixar de comer carboidrato, porque senão o bebê também não vai ganhar peso. Então, ela tem que ter um nutricionista que seja habituado ao manejo da paciente com diabetes, que é fundamental, né? Senão ele atrapalha esse acompanhamento. Ela tem que iniciar atividade física que, às vezes, só isso mantém um bom controle. E que quando a gente vai caminhar para a medicação, porque ela não está no alvo adequado, e aí ela sai daquela curva bonita, que pode ser, então, reduzida a 4 aferições diárias e vai para 6, ainda a insulina é a primeira linha. Porque, na verdade, ela é a primeira linha porque ela faz um bom controle glicêmico, porque ela tem um perfil de segurança alto e porque ela não atravessa a barreira placentária. Então, o bebê não é exposto à ação medicamentosa. Então, essa é a forma que a gente tem de poder tranquilizar a gestante que vai usar a insulina.
A metformina vem aparecendo, eu acho, primeiro porque é uma paciente que já não está com muita paciência de tantas furações diárias, né? Então, ela tem o glicosímetro diário, aí ela tem também a aplicação diária de insulina. Então, dar medicação oral é uma tentativa de diminuir o número de invasões que essa paciente recebe. E os estudos mostram que, na verdade, você tem uma melhora em relação ao peso do bebê ao nascer. Parece que tem um controle muito adequado. Mas a metformina atravessa a placenta e ela tem uma exposição fetal. Ainda não se sabe a longo prazo se isso vai ter uma repercussão metabólica ou não, mas ela não é contraindicada, então ela tem que ser vista com olhos adequados. É uma pergunta de milhões, eu acho, né? Qual é a medicação ideal, mas ainda a insulina é a primeira linha. Você falou algumas coisas interessantes, eu acho que vale a pena a gente pontuar em relação à alimentação. Isso é uma coisa que a gente bate sempre, né, Fernanda, com os residentes, assim, não restringir carboidrato, tá? Então, as gestantes têm que ter uma ingesta mínima de 175 gramas de carboidrato por dia. Claro que a gente sempre vai dar prioridade a carboidratos mais complexos, escolhas interessantes, misturar carboidrato com proteína, com fibra, para diminuir o impacto na glicemia. Mas esse é um ponto que a gente sempre tem que falar, porque não é incomum, né? Sim. Principalmente em consultório, o paciente restringir carboidrato e achar que isso vai melhorar a glicemia. E acontece que a gente tem o outro lado da moeda, bebês pequenos ao invés de bebês grandes. Ainda em relação à metformina, a gente tem segurança em relação à teratogenicidade, assim, não é uma medicação, apesar de ultrapassar a barreira placentária, não tem relação com uma formação congênita, com anomalias congênitas, a gente tem segurança em relação a isso, mas realmente a longo prazo fica ainda um pontinho de interrogação, né? Fica. Então, esse cuidado que a Fernanda falou, mulheres obesas com bebês grandes, é um perfil que a gente pode usar com mais segurança, lembrando que mais da metade das mulheres que usam metformina vão precisar de insulina para ter um bom controle glicêmico. Então, também tem esse outro lado. Mas, de fato, mulheres que usam metformina na gestação ganham menos peso e os bebês nascem você tem um menor risco de macrosomia. Então, esse é um ponto também importante. Um controle mais adequado. Um controle mais adequado. E lembrar também que, sempre mesmo medicada, a via de parto é obstétrica, né? A paciente em uso de medicação tem uma análise de vitalidade fetal mais rigorosa. O tempo desse parto, ele vai encurtar, normalmente em torno de 38 semanas. Quando a gente tem o DMG dieta, a gente pode eventualmente chegar até 40 semanas e 6 dias. Então, tem que ter também a segurança do puerpério, né? É importante a gente falar sobre isso também, da retestagem da paciente. A grande maioria vai ficar euglicêmica depois que termina o puerpério. Pequena parcela vai permanecer ainda diabética. A amamentação tem um fator positivo para ajudar nesse controle do pós-parto. O que vocês acham em relação ao puerpério? Então, esse assunto é super importante e aproveitar essa oportunidade para pedir o apelo a todos os obstetras. Não é porque pariu que controlou o diabetes, né? Exatamente. O diabetes gestacional do período da gestação. A gente sabe que depois do parto, com a extração da placenta, a liberação da placenta, o nível glicêmico dessa mulher tende a se normalizar e ela não ter mais diabetes. Mas ela é diferente de uma outra mulher que nunca teve diabetes, né? Ou não teve diabetes na gestação. Então, é muito importante, durante a fase final do pré-natal, tanto no acompanhamento com o endocrinologista quanto com o obstetra, da gente falar sobre a importância desse segmento pós-parto do teste, né, agora mudou o nome, né, Carol? TTGO. Da questão de fazer o TTGO, para a gente rastrear esse status metabólico dela depois do parto. Então, a gente faz esse TTGO entre 4 a 12 semanas, né? A Associação Americana de Diabetes já preconiza que a gente faça até no período mais precoce de 4 semanas, para poder garantir que vai rastrear essa mulher, porque a gente tem um índice muito grande de não retorno para o TOTG no pós-parto. E explicar para essa mulher que as mudanças de estilo de vida que ela adquiriu durante a gestação, elas são necessárias no decorrer da vida dela, porque ela tem um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2, né? Então, se pensar só nela, independente do bebê e da criança, a gente sabe, os estudos mostram que ela tem um risco maior de ter diabetes gestacional, diabetes tipo 2. Então, é importante, mesmo que o TTGO venha normal, ela faça esse rastreamento, que geralmente acaba sendo feito aí vai ser na fase ginecologista, né, do seu acompanhamento ginecológico, pelo menos a cada 3 anos. Né? Na saúde privada, idealmente todo ano, mas se falar em termos de estudos e saúde populacional, a cada 3 anos essa mulher precisa ser retestada e pode ser uma glicemia de jejum.
E outra coisa que a gente sempre fala, que até para a gente finalizar, né? Eu acho que a gravidez é uma janela de oportunidade, né? É um momento que a mulher está muito receptiva a informações de saúde. Então, às vezes, a gente brinca, né? Esse diagnóstico de diabetes gestacional vem como uma coisa boa para essa mulher, né? Porque ela vai mudar o estilo de vida, ela vai melhorar a alimentação e ela vai poder levar isso para o futuro, diminuindo de alguma forma esse ciclo vicioso aí de obesidade, doenças vasculares de uma forma geral. Na verdade, é um momento oportuno da gente aproveitar essa mulher e olhá-la no todo, além, basicamente, da gravidez, né? A gente cada vez mais tem mulheres que postergam a idade materna para engravidar, que por si só é um fator de risco. Associado a isso, a gente tem hoje uma epidemia do sobrepeso. Então, a gente tem muita coisa envolvida. E aí, na hora que entra a placenta e tem a produção hormonal placentária, a chance do diabetes numa mulher que já vai engravidar com sobrepeso, ela é infinitamente maior. Então, ela tem que aproveitar esse momento para seguir com isso ao longo da vida dela, né? Eu queria agradecer a todo mundo e que todo mundo aprenda da recomendação que deve ser sempre muito bem feita, dessa intervenção diária na vida da mulher, né? Vocês têm alguma outra orientação? Não, acho que é isso mesmo, né? Isso, perfeito. Obrigada, agradecer. Obrigada. Obrigada aí pelo convite. Obrigada, gente. Esgorge.